Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A Pro está gravando essa aula porque não conseguiu, né, mais cedo dar aula ao vivo para vocês, porque o computador deu chilique, né? Vocês sabem. Meu computador é sensível, delicado, ele não funciona na hora que eu quero, ele funciona na hora que ele deseja, na hora que ele quer. Mas é o que tem para hoje, né? Como diz a música. Vou compartilhar aqui tela para ficar melhor nosso entendimento. Esse material vocês já sabem, vou colocar lá no Google Sala de Aula, para vocês terem acesso e revisar sempre que for preciso. Vou deixar também uma atividade com gabarito, claro, como sempre. Tá vendo como rapaz é limpo? Pronto, será que vocês estão vendo? Queira Deus que sim. Vamos conversar hoje sobre a estrutura e formação das palavras, tá? Vamos ver como é que as palavras se formam, como é que elas se dividem, tá? A divisão silábica, como é que as palavras se dividem? Não é divisão silábica, não. É um outro tipo de divisão, tá? Chama divisão de morfemas. Vou explicar direitinho. Deixa eu só. Pronto, cá está. A estrutura das palavras a gente divide em radical, vogal temática, afixos, desinências e tema, tá? Vamos estudar cada uma delas para a gente perceber como que cada uma desses pedacinhos formam uma palavra inteira. Meu Deus, perdão. Continuar. Não vou parar não, eu não sei editar não, viu? Para tirar esse espirro não. Vai assistir tudo. Oh, Jesus! Bom, a estrutura das palavras é formada por um conjunto de morfemas que são a menor parte significativa de um vocábulo. E esses morfemas dividem-se em 5 grupos, que são aqueles que eu mencionei aí, né? Radical, afixos, que são 2, vogal temática, tema, desinência, que são 3, e vogal consoante de ligação. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Professora, a senhora está falando aí em morfema, divisão de palavras, a gente não está falando de divisão silábica, não. A gente não está falando de divisão silábica, a gente está falando de morfemas, é outra coisa. É uma forma também de dividir a palavra, mas ela não é dividir sílaba, é dividir partes significativas. Então, o radical é um morfema, os afixos são outro morfema, vogal temática é outro, tema é outro. Então, morfemas são essas classificações que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, tá? Quando a gente partir aqui para as palavras, eu vou mostrar e vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, vamos estudar essas partes aí uma a uma. Eu tenho certeza que vocês já viram isso. A gente só está resgatando esse conhecimento aí na mente de vocês, porque a gente precisa ter esses conhecimentos prévios para daqui a pouco a gente começar conteúdos novos, conteúdos um pouco mais complexos. E eu sempre digo a vocês, a gente precisa ter tudo isso aqui à mão, assim, fácilzinho aqui na mente. Por isso que eu estou relembrando a vocês, por enquanto a gente ainda está assim, numa fase de revisão, porque nós precisamos rever essas coisas que vimos há tantos anos, né? Certeza que vocês viram isso aqui já, mas não foi recentemente, não. Então, talvez vocês tenham esquecido. Radical. Bom, o significado básico da palavra está contido neste elemento, no radical. A ele, ao radical, são acrescentados outros morfemas, outras partes, né, de palavras, como os sufixos, as desinências, a vogal temática, enfim. Aí aqui nós temos aqui a palavra terra, terra. E a partir da palavra terra, a gente pode formar outras pertencentes à mesma família, estão ali no mesmo campo semântico.
ou seja, no mesmo campo de significados. Temos aí terra, terrinha, terrestre, terreno, terreiro, terráqueo, tá? Essas palavras todas, elas têm terminações diferentes, como vocês percebem aí, né? A, inha, este, eno, eiro, áquio. Mas tem uma parte que se repete. É o ter, até o segundo R. Ter. Você constrói todas essas palavras, mas o ter se mantém inalterado. Então, essa parte que se mantém inalterado é que a gente vai chamar de radical ou raiz. A gente chama de raiz também, alguns gramáticos, mas mais comum é chamar de radical, tá bom? Então, ter é um morfema, é uma parte significativa da palavra, porque é o radical dela, é como se fosse a coluna dela, é a parte que não se mexe, que não tira, que não pode mudar, tá bom? É a parte mais importante, tá bom? Ter. O radical é o coração da palavra. Ele contém o significado essencial, né, básico da palavra. Esse morfema radical, né, é fixo e não sofre alteração nos processos de formação de outra palavra. Outro exemplo aqui, ó. A palavra flor vai formar várias outras palavras. Ó. Flor vai formar floração, flora, floral, floreado, floreiro, flóreo, florescente, floricultura, florido, florista, florzinho, floresta. E se você for observar, em todas essas palavras, a palavra flor continua. Flor, 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 em todas elas. A palavra flor, então, toda ela é o radical. Toda ela, flor, é o radical. Porque todas as outras palavras que você formar a partir dela, o nomezinho flor, vizinha, ou seja, morfema, morfema é parte, é pedaço da palavra, né? Então, esse morfema, esse pedaço da palavra não foi alterado. Então, esse aí é o nosso radical. E é assim que a gente descobre que é o radical. Você pergunta qual é o radical da palavra tal, aí você vai formar outras palavras, né, pertencentes ali àquela família, né, esteja naquele campo semântico, ou seja, naquele campo de significados, e aí você vai ver qual pedacinho dela, qual morfema dela se repetiu em todas. Quer dizer, não mudou. Então, aquele ali vai ser o radical da palavra. Tá bom? Vamos continuar. Opa, fez mais. Agora nós vamos ver os afixos, outro morfema. Os afixos são os morfemas que a gente vai colocar para juntar no radical e formar as outras palavras, né? Por exemplo, floresta, flor é o radical e esta é o morfema, para formar a palavra floresta, né? Quando a gente viu terra, ter foi o nosso radical, inha foi um afixo que a gente acrescentou para formar uma nova palavra, terrinha, tá bom? Então, os afixos são esses pedacinhos de palavra, ou seja, esses morfemas, que a gente joga lá junto do radical para poder formar uma nova palavra. Existem dois tipos de afixos, tá? Quando esse afixo é colocado depois do radical, a gente vai chamar de sufixo. E quando esse pedacinho de palavra, esse morfema, é colocado antes do radical, a gente vai chamar de prefixo, tá? É colocado antes. Por exemplo, aqui nós temos exemplos de prefixos, ou seja, de morfemas que foram acrescentados antes do radical. Nós temos o radical, nós temos a palavra forma, forma. Através dessa palavra, eu consigo formar reforma, transforma, informa, conforma. Eu consigo criar todas essas outras palavras colocando pedacinhos de palavras antes do radical forma, porque aí o radical todo foi forma.
Então, eu tenho aí várias outras palavras é, que surgiram com o acréscimo do prefixo, tá? Pedacinho de palavra que foi colocado antes do radical. O pedacinho de palavra ou morfema que vai ser colocado depois do radical, a gente vai chamar de sufixo. Aqui nós temos como exemplo a palavra pedra. A palavra pedra. A partir da palavra pedra, eu posso criar pedreira, pedregulho, pedraria, pedrada. Essas palavras todas foram formadas acrescentando, depois do radical, outros morfemas. O morfema eira, egulho, né, de palavras, esses morfemas que foram acrescentados ao radical, depois dele a gente chama de sufixo. Tá, beleza? Agora veja só, a gente viu que algumas palavras com prefixo e outras palavras com sufixo. Gente, mas entenda que uma palavra ela pode receber prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra feliz. Né? Feliz é a nossa palavra radical, né? Ou é o nosso radical, ou a nossa raiz. Aí, se eu colocar in antes de feliz, né? Eu vou ter um prefixo, vai ficar infeliz, tá? Veio antes. Se eu colocar o morfema mente depois de feliz, vai ficar felizmente. Aí eu vou ter um sufixo mente. E se eu pegar esse prefixo in, esse sufixo mente e jogar na palavra, eu vou ter a palavra infelizmente. E essa é uma palavra que existe, é uma palavra super válida, infelizmente. Então, nós temos aí um radical com um prefixo e com um sufixo ao mesmo tempo. Super normal, tá bom? Beleza, Pro. A gente está entendendo isso, beleza. Continue. Tá bom. Vocês que mandam. Vocês não, que manda é o computador. Não vai, computador. Aí nós temos agora aqui a vogal temática. Veja só, a vogal temática, na estrutura das palavras, ela tem a função de ligar o radical de uma palavra a desinente. Desinente eu vou explicar já já o que é, tá bom? Ela pode ser nominal ou verbal. Muita calma nessa hora. Então, vogal temática, ela vai ligar a, o radical, o ter, por exemplo, que a gente viu lá, né? Primeiro exemplo, ao as desinências que vão vir, ou seja, aquelas outras palavrinhas, aquelas outras palavrinhas, não, perdão, aqueles outros morfemas, né, pedacinhos de palavras que vai se juntar para formar uma nova palavra. Então, a gente precisa, muitas vezes, de uma vogal para fazer essa ligação, para melhorar o som da palavra, viu? Aqui a gente tem dois exemplos. A vogal temática, ela pode ser verbal ou nominal. Obviamente, a gente vai chamar de vogal temática verbal quando ela está junto de um verbo, e nominal quando ela está junto de um nome, um substantivo, por exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui a palavra andar. Andar é um verbo. Aí, se eu pegar para descobrir qual é o radical, deixa eu ver qual é o radical da palavra andar. Aí eu vou colocar andar, andei, andou. Então não pode ser anda, só vai ser o AND, porque eu vou escrever várias palavras, andarilho, eu vou escrever várias palavras e a partezinha que vai se repetir sempre é só o and, até o D, né? Porque às vezes depois do D tem um A, né? Andarilho, às vezes tem um O, andou, às vezes tem um E, andei. Então, é só até o D. A vogal que está coladinha aí, a gente vai chamar de vogal temática, tá? Bolo. Bolo é uma palavra, é um nome, sim. Então, no primeiro exemplo, andar, a vogal temática A é uma vogal temática verbal porque está junto a um verbo. Bolo. Bolo é um nome, é um substantivo, tá? Então, se eu boleiro é bolo, boleira, outra palavra que tem a ver com bolo, gente. Bolada.
Quando você vai fazer a pesquisa para descobrir qual é o radical, você vai descobrir que o radical é bowl, até o L, tá? Porque às vezes tem um O, às vezes tem um E, então vai ser só até o L, o radical. A vogal temática, então, da palavra primeira, a palavra primitiva, né? A palavra que vai formar as outras palavras, ela não faz parte do radical, elas são uma vogal temática, tá? E aí você não vê vogal temática nominal, porque está agarradinha no nome, senão não vai, tá bom? Vamos seguir. E o tema, gente, é a junção da vogal temática, do radical mais da vogal temática. Por exemplo, eu tenho aqui ante, que é é o radical da palavra, e a vogal temática A. Então, o tema vai ser anda. Na terra, lá, primeiro exemplo que a gente viu, a gente vai ter o ter, é o nosso radical, e o A vai ser a nossa vogal temática, terra. E a partir da palavra terra, que é a palavra primitiva, é que a gente vai formar as outras palavras derivadas, né? Então, para a gente descobrir qual é a vogal temática, a gente tem que ir atrás da palavra primitiva, tá? Vocês se lembram, né? Primitiva e derivada, vocês se lembram disso. A vogal temática, então, vai ser aquela que está na palavra primitiva, tá bom? Professora, aí eu tenho a palavra pedra e tenho a palavra pedreiro. Como é que eu vou saber se a vogal temática é o A ou o E? Você vai saber porque você vai levar em conta apenas a palavra primitiva, no caso, pedra, tá? Então, P-E-D-R é o seu radical. E depois disso aí vem o quê? A letra A. A letra A, então, é a sua vogal temática. Entende, gente? Espero que sim. Se tiver dúvida, manda um áudiozinho aí para mim, que eu tiro na hora a dúvida que você tiver, tá bom? Que a gente não está fazendo ao vivo, então eu fico sem saber se estou indo rápido, se estou indo devagar, mas é isso. Para você saber qual é a vogal temática da palavra, você precisa ir atrás da palavra primitiva, e aí ver qual é a vogal que está lá. E é ela que vai contar, vai ser considerada para a gente pegar a vogal temática. E aí o tema vai ser justamente o radical mais a vogal temática. Desenhei. Calma, não posso admitir. Desenhei ensinando verbal e vamos como cada uma delas funciona. A desinência. A desinência. É luta, minha gente, é luta muito. A desinência nominal, né, vai obviamente estar agarradinha no nome e não no verbo, tá? Então, toda vez que você vê um nome, não é verbo, é um nome, então você vai procurar ali a desinência nominal. E a desinência nominal agarradinha no nome, ela vai indicar para você qual é o gênero, se é masculino ou feminino daquela coisa, né? E qual é o número, ou seja, se é plural ou singular. Essas características, quem vai dizer, quem vai determinar é a desinência nominal da palavra, tá? Então, eu tenho aqui gato, até o T é um radical. Eu boto o O e boto o A. Aí eu vou estar definindo se é masculino ou feminino, ou seja, eu vou estar definindo o gênero da palavra, né? E se eu colocasse S em algum deles, aí eu estaria definindo, determinando, né, o número, se é plural ou singular. Então, eu tenho gata, poderia ter gatos, poderia ter gatas. Aí, quando você for dessecar a palavra, dizer cada partezinha para mim que significa e que determina, você precisa dizer gatos, radical da palavra, O, desinência nominal de gênero masculino, no caso de gato. Se tivesse gatos, S, a letra S você ia dizer desinência nominal de número, plural. Bom? E aí vai. Casa, casas, nossas, bonito, bonitas, feio, feias, cabelo, óculos, tudo tem. Parede, caderno, celular, controle, tudo tem, tá? Toda palavra, ela tem esses morfemas, esses pedacinhos.
de esses morfemas, né? E a gente precisa saber a construção de cada um e dizer isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, que lá na frente vai fazer toda a diferença para você entender outras questões mais complexas que a gente ainda vai ver, tá bom? Desinência nominal, tá, beleza. E a desinência verbal vai estar indicando qual é a pessoa, qual é o número e qual é o tempo, qual é o modo dos verbos. Se a desinência é verbal, vai estar colada no verbo, né? É verbal, vai estar colada no verbo. Então, vou jogar lá umas palavras para vocês e vou dizer desinência verbal ou nominal. E você vai olhar. Se a palavra for verbo, desinência verbal. Se for nome, desinência nominal. Muito bem. Quando eu digo assim, vivo, vivo, a desinência indica primeira pessoa, porque eu vivo, tá? Eu vivo. Vou ver aqui se esse negócio não parou, né, gente? Não, tudo certo. Tenho medo de estar gravando e depois ir lá e descobrir que a câmera desligou, o áudio acabou, desligou. Então, quando eu tenho aqui a palavra vivo, eu estou dizendo, só olhando essa palavra aí, eu já sei que a primeira pessoa é quem está falando, ou seja, eu já sei que é singular, né? Eu já sei que está no tempo presente, e eu já sei que está no modo indicativo, viu? Professor, eu não sabia dizer isso tudo, não. Saberia sim, vamos ver. Vamos ver. Vai ter uma revisão bem rapidinho. Eu estou dizendo para você que a desinência verbal ela vai estar indicando quem é a pessoa, primeira, segunda, terceira. Não lembra mais do que é primeira pessoa, segunda, terceira? Vou lhe explicar. Primeira pessoa é a pessoa do discurso que fala, né? O que escreve, é a dona do discurso. Por exemplo, esse nosso papo aqui, eu sou a dona do discurso, porque eu estou falando para vocês, o discurso é meu, eu sou a dona, né? Então, a primeira pessoa sou eu. A segunda pessoa é para quem eu estou falando, para quem eu estou escrevendo. No caso, eu estou falando para vocês. Então, vocês são a segunda pessoa do discurso. Ou seja, tu. Se a gente fala você, nós sabe que nos pronomes não é eu, você, ele, ela. É eu, tu, ele, ela, né? Então, a segunda pessoa é tu. E a terceira pessoa é de quem eu estou falando ou do que eu estou falando. Nesse caso, eu estou falando de um conteúdo gramatical, né? É a formação das palavras. Então, no caso aqui, a terceira pessoa é ele, o conteúdo gramatical. Entende? Primeira pessoa do discurso é quem fala, a segunda pessoa do discurso é para quem a gente está falando, ou seja, tu, e a terceira pessoa do discurso é de quem ou do que nós estamos falando. Tá bom? No plural, no singular, eu, tu, ele, e no plural, nós, vós, ele. Tá? Então, quando você vê um verbo, você sabe, porque pela desinência verbal, você consegue determinar quem é a pessoa do discurso. Quando eu digo assim, vendemos laranja, quem é a pessoa do discurso? Nós. Eu não disse, eu não botei, não escrevi nós, mas essa terminação verbal, ou seja, essa desinência verbal, só cabe para nós. Eu não posso dizer eu vendemos, eu não posso dizer tu vendemos, eu não posso dizer eles vendemos. Então, através da desinência verbal, eu descubro quem é a pessoa do discurso, tá? Vendi, eu. Eu não posso dizer nós vendi, ele vendi, entende? Então, desinência verbal é importante por isso. Número, plural e singular. Se eu digo assim, vendemos, vocês já sabem que está no plural. Né? Eu e outra pessoa. Eu posso não dizer quem são as pessoas, mas você está ciente de que está no plural. Foram duas pessoas ou mais que venderam as laranjas. E se eu digo vendi, a terminação verbal e indica para você que eu estava sozinha nessa ação. Tá? Então, indica o número, né? Que é plural ou singular. Indica o tempo. Vendi está no passado, vendo está no presente, venderei está no futuro, tá bom? Professora, e o tempo, quando a gente estuda verbo, só são esses três? Quando a gente estuda verbo, nós temos um tempo presente, temos 3 tipos de passado e temos 2 tipos de futuro, tá bom? A gente vai estudar isso aí com mais detalhes quando a gente for estudar a classe de palavras. Mas só para você entender, não é só presente, passado e futuro. Que é, mas tem outras divisões. Por hora,
a desinência verbal vai indicar só se é presente, passado ou futuro. Para a gente, por enquanto, isso é suficiente, tá bom? E o modo? Gente, o modo pode ser indicativo, imperativo ou subjuntivo. Nós só temos esses três tipos de modos verbais. O modo indicativo é aquele que eu falo na certeza, né? Eu vendo laranja. Pronto. Eu vendo laranja, é uma certeza. Você vende laranja. Raul compra laranja. Pronto. É uma certeza. Esse é o modo indicativo, é o modo da certeza. Eu não vendo laranja. Pode ser positivo, pode ser negativo a frase, mas é uma frase da certeza. Eu não gosto de laranja. Raul não come laranja, tá? O modo imperativo é aquele da ordem, né? Aquele que a gente nunca esquece, né? Compre laranja, venda laranja, chupe laranja, tá? É aquele da ordem. E o modo subjuntivo é aquele da dúvida, aquele do talvez, será? Se eu vendesse laranja, se Raul comprasse laranja, talvez eu venda laranja. Ó, entende? Então, são esses três modos verbais. E a desinência verbal, o jeitinho que o verbo termina, nos dá todas essas informações aí. Beleza? Beleza, professor. Negócio fácil, mulher. Para que está ensinando isso para gente? Pois é. Então vai chegar no difícil, viu? Quando chegar no difícil, eu não vou voltar para explicar isso, não. Vocês se orientem, vocês estão no jeito. Agora nós temos, por último, para encerrar, vogais e consoantes de ligação. Muito bem. Vogais de consoante e consoantes de ligação são fonemas, a gente já sabe que é fonema, que aparecem no interior das palavras, permitindo a ligação entre o radical, que a gente já sabe o que é, e as desinências, que a gente acabou de ver o que é. Então, as vogais e consoantes de ligação são consideradas como elementos eufônicos, ou seja, estão relacionados com os aspectos fonológicos, com o som, contribuindo para a pronúncia de algumas palavras. Gente, o que é que isso aí quer dizer? Eufônico, vixe, professora? Isso quer dizer apenas que elas estão lá só para facilitar a leitura, só para facilitar a pronúncia, tá? Para ficar melhor assim, a sonoridade da palavra, viu? Tudo isso, essas palavras bonitas aí, eufônico, fonológico, só para dizer isso. Elas não têm uma função, elas não vão mudar a palavra. Elas não são poderosas assim para mudar uma palavra. Uma vogal temática é. Elas estão ali só para juntar duas palavrinhas, viu? Elas estão cumprindo ali um papel como se fosse um hífen, tá? Para juntar duas palavras e formar uma terceira palavra. Juntar essa palavra com essa palavra e vai formar, então, juntas, uma terceira palavra, como faz o hífen, que inclusive é o nosso assunto da próxima aula, tá bom? O uso do hífen. É importante ressaltar que as vogais e as consoantes de ligação não causam alteração de sentido nas palavras. Aí, tá vendo? A prova tá doida não, tá escrito aí. Não causa alteração de sentido, elas só estão lá para unir essas duas palavrinhas. Por exemplo, nós temos a palavra café e temos a palavra cultura. Café é uma coisa, cultura é outra coisa. Aí eu coloco, vou juntar elas duas e vou colocar café e cultura. Para não ficar café e cultura. Aí eu botei um izinho, olha como ficou melhor. Café e cultura. Chega, parece um travesseiro no ouvido da gente, né? Café e cultura. Bem tranquilo, assim, bem bom de falar. Esse izinho não é uma vogal temática. Esse izinho é uma vogal de ligação. Está juntando duas palavras para formar uma terceira. Que no caso café e cultura, esse cultura está no sentido de plantação, né? Então é plantação de café, tá? Deixa eu botar outro exemplo para poder botar aqui uma. Botei consoante, né? Aí nós temos o I, consoante de vogal de ligação, e agora a gente vai ver a consoante de ligação. Nós temos a palavra escola, temos a palavra idade, que vocês sabem muito bem o que significa ambas, então não vamos nem entrar nesses métodos. Aí a gente vai juntar as duas para formar uma palavra só, que é escolaridade, quer dizer, é aquela relação de idade e série do aluno, né? Para que o aluno esteja dentro da idade e série normal, né? Dita normal, para que ele não precise ir para o ED. Então, escolaridade é isso, né? Aí, para não ficar escolaridade, olha, vamos conversar hoje, pessoal, na nossa palestra sobre escolaridade. Isso, né? Então, aí pega-se uma consoante, joga ali no meio para juntar essas duas palavras e formar essa nova palavra. Então, temos aí
escolaridade. E esse izinho e esse rzinho, sozinho, a gente vai chamar de morfema. É uma parte sim, importante, é uma parte com significado, é uma parte que tem um porquê de estar ali. Está ali para juntar essas duas palavras, então tem sua importância. Você está entendendo? Como morfema não tem nada a ver com sílaba, é um jeito de dividir as palavras, mas não tem nada a ver com o som das palavras. Tem a ver com o significado de cada pedaço, né? De cada morfema, de cada pedacinho da palavra. Então, nós temos I como vogal temática, na palavra café e cultura, e temos R como vogal temática, como consoante, perdão, vogal de ligação, e R como consoante de ligação na palavra escolaridade. E tanto I como R a gente vai classificar de morfema, tá bom? Porque tem sentido, tem o porquê estar ali, né? Tem uma razão de ser. Tá de boa? Vocês entenderam? Onde é que eu paro aqui, né, gente? Socorro. Pronto, vamos encerrar. Vamos encerrar e vamos fazer uma atividade. Eu vou passar uma atividade lá, vou passar um site que já tem atividade, você responde e já vê a resposta na hora, tá bom? Vou colocar tudo no Google Sala de Aula e vocês, por favor, passem a parte de vocês para estudar. Terça-feira a gente se vê, gente. Beijão, obrigada, viu? Desculpa a confusão de hoje, é porque o computador esse computador deve ter uns 70 anos. Não, tô brincando, ele deve ter uns 150 anos. Ele já não funciona bem mesmo. Tchau, gente. Beijão, obrigada. Até terça-feira.